Muito boa tarde a todas e a todos que nos ouvem, que nos veem. Muito boa tarde, Luciano Huck. É um prazer, uma honra recebê-lo nesse encerramento do nosso Fórum Inovação Saúde, do Colmeia, esse grande evento de inovação que reuniu durante 4 dias mais de 120 palestrantes e debatedores do país, do Brasil e de todo o mundo, 9 países participando, mais de 15 mil pessoas participando ativamente nessa transmissão ao vivo desse nosso encontro digital sobre inovação. Nós temos o prazer, uma grande honra de receber esse grande brasileiro, que é Luciano Huck. Luciano Huck, ele é um cara interessante, Luciano Huck, porque ele é um sujeito bem-sucedido, tem uma família linda, filhos maravilhosos, rico, enfim, tudo de bom. É objeto de desejo da maioria dos brasileiros, gostaria de tê-lo como irmão, como filho, como pai, como amigo, como qualquer coisa. Entretanto, ele, diante, mesmo nessa circunstância, o Luciano Huck faz empreendedorismo social, ele participa ativamente da vida política do Brasil, tentando discutir os problemas que vivemos de acesso a tanta coisa que a gente tem no Brasil. E eu receber Luciano Huck no encerramento do nosso evento é como se um fechamento de ouro para tudo que a gente tentou fazer nesses 4 dias tão interessantes de discussão com essas pessoas maravilhosas, inteligentes, que nos proporcionaram isso. Eu agradeço a Margarete Dalcomo, minha querida amiga, médica de excelente reputação, um exemplo de cidadania e de profissionalismo, de ter permitido o acesso, facilitado o acesso ao convite ao nosso Luciano Huck. Antes de passar a palavra e discutir um pouco com o Luciano Huck, eu queria também comentar um pouco desse momento tão dramático que a gente está vivendo no país e no mundo em relação à pandemia da Covid. Eu queria agradecer muito a todos que têm contribuído com o ficar em casa, com o distanciamento social, com o uso de máscaras, com a lavagem de mãos, as pessoas que de fato têm feito um esforço coletivo para que a vida possa ser preservada. Essa gente que vai para a rua se aglomerar, negando a ciência, enfrentando como se nada tivesse acontecendo, esses não têm importância nessa contribuição que é muito maior da população brasileira como um todo, que tem feito um sacrifício gigantesco de ficar em casa. E eu queria homenagear essas pessoas que ficaram em casa na figura de uma que infelizmente se foi ontem, que foi o nosso Paulo Gustavo. Eu queria que Paulo Gustavo fosse lembrado como essa figura humana extraordinária que enfrentava e enfrentou tantas dificuldades pessoais, na vida pessoal, mas sempre com alegria, sempre com entusiasmo, e fez da vida um bom exemplo através daquela figura que eu ria tanto, quando eu fui inúmeras vezes ver a peça dele, Minha Mãe é uma Peça, onde ele homenageava uma mãe pessoal, mas hipoteticamente chamada Hermínia. Dona Hermínia representa as mães do Brasil que hoje protegem seus filhos, que estão em casa, que estão acompanhando e cumprindo as regras sanitárias que tanto precisamos para superar essa dificuldade até que a vacina nos chegue. Eu queria agradecer a todos que trabalharam muito durante esse período da pandemia e têm trabalhado, os entregadores de comida nas casas, os trabalhadores da limpeza urbana, as pessoas que trabalham nos supermercados, os motoristas de ônibus, enfim, toda essa gente que enfrenta essa dificuldade por obrigação profissional e porque quer contribuir para que a gente permaneça vivo. Aqueles que vão para a rua se aglomerar, enfrentar, esses não merecem sequer a nossa conversa. Merece a nossa homenagem quem de fato cumpriu e tem cumprido isso. E em nome de todos nós,
eu queria agradecer tudo que Paulo Gustavo fez para que a gente tivesse a alegria de viver, e eu tenho absoluta certeza de onde ele estiver, ele está lá fazendo alguma graça para que a nossa vida fique menos triste nesses tempos tão difíceis. Muito obrigado, Luciano Huck, eu te dou muito boas-vindas e te agradeço muito a gentileza de ter aceito o nosso convite. Muito boa tarde. Muito obrigado, doutor Josiel, aí pelo convite. Obrigado a todos, parabéns aí pela organização do evento. Acho que a gente discutir saúde pública no Brasil hoje é demasiado importante, necessário, dialogar, conversar, valorizar os nossos acertos, minimizar os nossos erros para o futuro. Eu queria agradecer a doutora Margarete Dalcomo, foi por ela que eu vim parar aqui. Eu tenho enorme respeito por ela. A gente conheci ela através do governador Paulo Artung, e a doutora Margarete, eu venho trocando ideia com ela desde o começo da pandemia, e ela tem uma capacidade de explicar coisas complicadas de um jeito muito simples para quem é leigo em saúde pública, e para mim foi uma enorme contribuição no começo da pandemia para entender a fotografia, e o trabalho que ela fez de conscientização através dos veículos de comunicação foi de suma importância. Então, debater e conversar sobre esse assunto. Você falou do Paulo Gustavo, eu não posso deixar de iluminar essa parte, um amigo muito querido e muito próximo. Do lado pessoal, é uma perda irreparável, assim, um cara de uma alegria, de um talento, tinha pressa na vida, que era tudo muito intenso, não é à toa que as suas peças chamavam Hiperativo, depois 220 voos, porque ele era um cara realmente assim, e vivia, não tinha amanhã, era hoje, o projeto era para hoje, as ideias eram para hoje, de um carinho gigantesco com os amigos, com a família, um cara que, concordo com você, derrubou muros importantes do preconceito, formou sua família, tinha muito orgulho dela, do Thales, o marido dele, do Romeu e do Gael, seus filhos, um cara que acho que inspirou muitas famílias, e indo para o lado agora como telespectador, um dos maiores talentos do humor brasileiro que já apareceram na história, aonde ele colocava a mão, virava um sucesso, muito por causa da sua genial capacidade de fazer piada, de um jeito que as pessoas se sentiam representadas, tinham alguém próximo que era daquele jeito. Mas mais do que isso, o que eu acho que a gente tem que frisar num evento onde a gente está falando com a comunidade médica, principalmente, é a raiva que eu tô, é o desgosto que eu tô de ver mais uma vida ceifada tão cedo, cheia de sonhos, cheia de planos, com 2 filhos pequenininhos para criar, e mais uma morte que poderia ter sido evitada, sabe? E aí você sente na pele o que mais de 400 mil brasileiros, ou 400 mil famílias estão vivendo, que não podem, perderam alguém amado e não podem velar seus corpos, não podem participar como gostariam desses rituais de passagem, não podem abraçar aqueles que ficaram, não podem estar juntos para lembrar as boas histórias construídas, por esse negacionismo, por essa incompetência que a gente viveu nessa crise sanitária. Você vê os Estados Unidos que começaram na mesma toada equivocada do Brasil, e em 3 meses conseguiram reverter o atraso, vacinaram quase toda a sua população. Você vê, já que Paulo Gustavo veio dos teatros, você vê os teatros da Broadway anunciando ontem que em breve semana que vem, passam a vender os seus ingressos, e que em breve vão reabrir as suas cortinas na sua capacidade total, e o Brasil segue andando de lado, gente morrendo que não precisava estar morrendo, e sem perspectiva, cada dia é um passo para frente para dar 5 para trás. Então, eu acho que a morte do Paulo, para a geração dos meus filhos, e meus filhos chorando essa semana, ontem se reunindo os amigos para assistirem Minha Mãe é uma Peça 3, vai ter o mesmo impacto que teve a morte de Ayrton Senna, a morte de Mamonas Assassinas, mas ainda pior, porque em meio a uma pandemia, lá foi uma morte isolada de um ídolo, aqui é uma morte não isolada de um ídolo, mas parte de números bíblicos que a gente está vendo no Brasil hoje. Então, acho que eu espero. Paulo Gustavo disse no último trabalho dele na Globo no ano passado que
dar risada faz parte da resistência. Então, eu realmente espero, apesar do sofrimento que todos nós estamos tendo, e o Brasil inteiro está tendo, e aplaudindo Paulo Gustavo da janela, como foi ontem, à noite foi lindo, que não tenha sido em vão, sabe? Que para mostrar que esse vírus, de fato, pode matar qualquer um, famoso, não famoso, rico, pobre, e que a gente precisa que a morte do Paulo Gustavo seja o sentimento de que não seja aquela chama de alegria que se apaga do pouco que sobrou do Brasil, do povo brasileiro, que sempre foi um povo tão sorridente, tão alegre, tão gostoso com a vida, vamos dizer assim, que a gente saiba, tenha consciência que o Paulo não vai ver os filhos dele crescerem de maneira que poderia ter sido evitado. O Paulo poderia estar vacinado se fosse um país sério, que tivesse tratado esta pandemia de maneira séria desde o começo. Então, isso é muito revoltante para quem amava o Paulo como amigo, como família ou como artista. Queria só colocar isso e agradeço aí. Desculpa se eu me alonguei, mas está muito fresco, eu estou muito sofrido essa semana e eu precisava falar isso, doutor. Que bom, Luciano, que você pôde expressar isso de uma forma clara e livre para que toda a população... Porque você representa o que a população brasileira de fato sente hoje. Você expressou com muita emoção, a gente percebia aqui isso, o quanto vai fazer falta o Paulo e, mais ainda, o quanto deixou-se de fazer para que Paulo Gustavo não nos deixasse. Isso aí que é um fato que a gente precisa refletir muito. Não só ele, mas os 410 mil, né? Eu acho que muito dos 410 mil poderia não ter nos deixado se outra atitude tivesse sido tomada em relação à pandemia. Eu não tenho a menor dúvida disso e falo como médico. E um dos problemas, sabe, Luciano, um dos grandes problemas que nós tivemos durante essa pandemia, no meu entendimento, foi uma comunicação errada, uma comunicação trocada, linhas trocadas, sinais trocados. Um diz uma coisa, outro diz outra, e é óbvio que a população, de uma maneira em geral, ela procura, como é da natureza humana. Se eu recebo uma mensagem dizendo que se eu tomar café todo dia eu não vou ter Covid, eu vou tomar café, 10 xícaras de café por dia. Se disser que eu tomo um remédio que não vou ter Covid, aí eu saio às ruas, eu faço tudo que não devo, porque a comunicação foi muito mal feita. Você, Luciano, é um grande comunicador de massa, é um grande comunicador. O Brasil é muito assimétrico, muito desigual. O Brasil profundo, você tem conhecido muito, eu vejo o quanto você viaja Brasil afora para fazer os seus programas e tudo, e conhecendo a realidade brasileira. Então, eu acho que nós temos uma assimetria, especialmente na questão educacional. Como é que você, como comunicador, acha que nós poderíamos construir uma comunicação eficiente que atingisse todas as camadas sociais da nossa população de forma efetiva e eficaz para evitar que fake news prosperassem, que essas coisas todas tão ruins que aconteceram, esses agentes do mal que têm feito um mal terrível à sociedade mundial e aqui no Brasil muito intensamente. O que você sugeriria como um comunicador social que a gente pudesse construir uma comunicação que ela chegasse de fato nas pessoas de forma correta? Bom, doutor, primeiro acho que talvez eu tenha você começou pelo Paulo Gustavo, minha cabeça foi tomada pelo Paulo Gustavo, eu comecei por aí. Mas eu aceitei estar nesse evento também, porque quando você poder falar de profissionais da saúde num evento de profissionais da saúde, é um privilégio no que a gente está vivendo hoje em dia. Acho que como brasileiro, como pai, como filho, eu sou muito grato aos profissionais de saúde do Brasil, que se não fosse o nosso Sistema Único de Saúde, se não fosse os nossos profissionais da saúde, a nossa situação seria ainda mais catastrófica. Então, em nome do povo brasileiro, eu queria agradecer num evento desta comunidade, do fundo do meu coração, o empenho, a dedicação e a coragem ao longo da pandemia. Fundamental. Segundo, eu acho que
O melhor jeito de você comunicar uma coisa quando você trata de saúde pública chama educação. Não tem uma solução. Tá? A hora que a criança entende na escola, aos 7, 8, 9 anos, o que é um vírus, como ele se multiplica, como ele contamina, o que é uma bactéria, como ela se multiplica, como ela contamina, a importância de você zelar pela sua saúde, a criança sozinha vai lavar a mão. Você não vai precisar um bedel de escola, ou um vigilante, ou um policial ao lado da pia para a criança seja obrigada a lavar a mão. Então, isso é uma questão cultural e de educação. Então, eu acho que o dia que a gente tiver uma educação pública de qualidade, e para isso não precisa colocar mais nenhum tijolo de pé, a gente tem aí 50 milhões de alunos na escola, a gente tem 200 mil escolas de pé, a gente tem uma comunidade aí de 2 milhões de professores, mas a gente só valorizar o professor, qualificar a educação, trazer a educação olhando para o futuro, para o 71, com as necessidades e demandas do tempo presente e não da escola. Hoje em dia, o evento médico, se a gente congelasse uma sala de cirurgia há 200 anos atrás e congelasse uma sala de aula há 200 anos atrás, quando a gente descongelasse a sala de cirurgia, o médico realmente não ia saber onde é que ele estava, porque a quantidade de equipamento, de tecnologia que está ali, ele não ia saber, ele ia achar que ele estava no olho do espaço, abduzido por algum ser extraterrestre. E se você descongelar uma sala de aula 200 anos depois, ela é muito parecida do que ela era 2 séculos atrás. Então, eu acho que a gente precisa valorizar o nosso professor, modernizar a nossa educação, transformar a educação em prioridade de Estado, de verdade, que seja um projeto de Estado e não um projeto de governo, que ela possa transcender um projeto independente de quem esteja liderando o país, ou seja, que essa seja a prioridade do país. Quando isso acontecer e quando a escola do menino pobre for a mesma escola do menino rico em termos de qualidade, estou falando de piscinas olímpicas ou de telas planas, não, a qualidade do aprendizado, o engajamento do professor, o professor valorizado, for a mesma, ou seja, que a gente acabe com essa loteria do CEP, que o lugar que você mora determina a qualidade de educação que você vai ter e a quantidade de oportunidades que você vai ter na vida. Na hora que a gente desmontar isso, aí sim a gente vai estar falando de uma sociedade que pode tratar de prevenção e saúde pública de um jeito muito mais orgânico do que é hoje. Acho bom falar também, você fala de saúde pública no Brasil, para mim é a nossa política pública de maior sucesso e relevância. Acho que desde que o SUS foi montado em 1988, hoje a política pública de saúde no Brasil foi a que se mostrou mais potente, especialmente foi testada no máximo estresse durante a pandemia e funcionou. Luciano, é muito interessante. Você sabe que esse seu clamor pela educação, você sabe que eu sou seu fã, eu já falei isso antes da gente começar aqui. Eu sou fã do Luciano desde a época em que eu vi um programa dele, um dos sábados à tarde, na TV Globo, no Caldeirão do Hulk, o programa Soletrando. E aquele programa Soletrando, ele me causou uma emoção profunda quando eu vi pela primeira vez. Todo sábado que tinha aquele programa, eu ia lá ver. Porque eu achava aquele espetacular, aqueles meninos de colégios, escolas públicas e privadas. Eu não me lembro se tinha escolas privadas ou era só pública, não importa. Eram crianças que vinham do Brasil inteiro disputando uma disputa sobre a língua portuguesa. Fala aí, não sei o que e tal. Aí o Luciano dava lá uma palavra difícil e o moleque ia lá e fazia como é que escrevia aquela palavra. Então, aquilo era um incentivo à educação. E eu acho que esse seu DNA de incentivo à educação deve ter vindo, obviamente, eu fui dar uma olhada na sua vida para a gente poder conversar, e sei que você é um empreendedor desde os 20 anos de idade, quando montou um bar lá em São Paulo, inicialmente com 2 amigos. Então você já tinha todo um olhar de empreendedorismo, e esse olhar de empreendedorismo foi muito certamente cultivado, porque você teve acesso à educação, você pôde organizar mentalmente o seu pensamento e os seus desejos. E eu acho que a boa comunicação para a população brasileira, ela passa pela educação da população, para que ela seja capaz
de interpretar corretamente as coisas que lhe são ditas. E aí, Luciano, parabenizando você por esse entusiasmo pela educação que eu compartilho, eu queria saber de você o seguinte: nessa epidemia que a gente está vivendo, essa pandemia mundial, é uma epidemia, mas é uma pandemia mundial, o que você acha que foi o grande ensinamento que essa pandemia está deixando para a nação brasileira? O que você, no seu olhar de um participante ativo da sociedade, de um observador dos costumes, o que você pensa que nós teremos herdado, a herança que será deixada por essa pandemia para a sociedade brasileira? Aonde é que nós poderemos implantar coisas que, no enfrentamento futuro de novas epidemias, e que a ciência da complexidade já afirma que nós teremos outras, só não sabemos a data certa, mas não é data longínqua. Então, o que nós temos de aprendizado na sua percepção? O que essa epidemia está deixando de ensinamento para a gente? Eu acho que, primeiro, muito difícil você tentar pensar em uma coisa positiva em meio a uma tragédia de proporções bíblicas que a gente está vivendo no Brasil. Eu não consigo pensar nos números sem pensar nas famílias. Eu não consigo pensar no número de mortes que a gente vê todo dia subindo no noticiário e não pensar que ali é uma cadeira a menos na mesa, alguém chorando, alguém que amava muito, sem poder viver o luto, sem poder enterrar, sem poder velar seus corpos. É muito, 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 muito triste. E eu acho que a sociedade brasileira essa cicatriz vai durar muito, muito tempo. Machucou demais. Você parar para pensar que a gente pode chegar ao final do ano com 600 mil mortos, é uma cidade grande, uma das maiores cidades brasileiras. É você exterminar uma cidade inteira. Então é muito, muito duro, doutor. Eu acho que eu enxergo 3 reflexões. Quando você foi falando, eu anotei 3 coisas. Assim. A primeira coisa que me vem é que se a gente conseguir sair dessa crise sanitária, eu acho que pelo menos é um ponto positivo. O Brasil é um país que historicamente doava, não tinha uma construção potente, a gente doava 2% do nosso PIB, dava mais bilhões de reais ao ano, considerando as igrejas pentecostais, isso pré-pandemia, e nos 6 primeiros meses de pandemia a gente doou quase 6 bilhões, a gente triplicou em 6 meses o que a gente doava em um ano. E isso foi muito importante. Eu acho que a ineficiência do governo em relação a não só mitigar o impacto de saúde, mas também do impacto econômico que teve na vida de todo mundo, além das famílias atendidas pelo auxílio emergencial, mas também o pequeno empreendedor, o autônomo, que sofreu demais e não teve nenhum tipo de proteção. Eu acho que se não fosse a sociedade civil se organizando como se organizou, a dor seria ainda maior. Ponto 1. Por que a sociedade civil se mobilizou como nunca na cultura de doação? Porque as nossas desigualdades de uma maneira muito violenta. A desigualdade da educação, a desigualdade do acesso digital, a desigualdade financeira. Famílias que estavam na classe média foram dragadas à miséria, começaram a ver a fome batendo na porta de casa de uma semana para outra. Foi muito violento. Então, quando a gente ilumina as nossas desigualdades, eu acho que a gente tem que pensar e repensar como é que a gente pode mitigar isso, como é que a gente pode reduzir as desigualdades brasileiras, como é que a gente pode gerar oportunidades para mais pessoas, independente de onde você tenha. Duas reflexões. De um lado, o papel do Estado. Eu sou um liberal, eu sempre penso que o Estado tem que ter a missão de induzir, de abrir espaço, e a iniciativa privada tem que entrar e ocupar esse espaço. Mas está mais do que claro que a gente tem que repensar o papel do Estado. O Estado tem que estar presente na proteção social, o Estado tem que estar presente na saúde pública,
como a gente viu agora. O Estado tem que, de alguma forma, ser mais eficiente para poder ser mais afetivo. Quem não cuida das suas contas, não cuida das suas pessoas. Então, a gente precisa de um Estado moderno, digital, para que ele possa cuidar das pessoas de uma maneira melhor. E isso nos traz a gente repensar o capitalismo, quase, se você quiser ser um pouco mais abrangente, sabe? Eu desconheço qualquer sistema de organização da sociedade que tenha tirado mais gente da pobreza do que o capitalismo. O socialismo não foi assim, todos os regimes autoritários ditatoriais não foram assim, o capitalismo conseguiu isso. Porém, o capitalismo que a gente rodou ele no século XX, ele gerou muita desigualdade também. Então, eu acho que a nossa missão no século XXI é como é que a gente repensa esse capitalismo. Como é que ele pode ser mais moderno? E eu acho que esta semana, já que a gente está no evento de saúde pública, eu estou pensando, eu não preparei, estou falando de peito aberto, as coisas que vêm na minha cabeça se conectam com o que você está me provocando, doutor. Mas acho que esta semana, especificamente, a gente teve uma movimentação de saúde pública que aponta para o 4.0, aponta para esse capitalismo olhando para o século XXI e vem de um homem com quase 80 anos. Então, mostra que idade não significa se você tem uma cabeça moderna ou não. A hora que o presidente americano, Joe Biden, nessa semana, defende publicamente a derrubada das patentes das vacinas da Covid-19 já desenvolvidas, é um movimento muito importante olhando para esse capitalismo 4.0. Ah, vamos defender o lobby da indústria farmacêutica, vamos defender... Não é isso que a gente está falando. Nós temos uma pandemia, nosso problema, nós precisamos resolver. Então, não é o lucro a qualquer preço. Vamos negociar direito como é que você pode ter o seu investimento, como é que pode ser um bom negócio para você, porém chega um momento que essa patente tem que ser pública, que essa patente tem que ser para qualquer um que possa produzir essa vacina, que a gente mitigue este problema que a gente está vivendo aqui e as consequências dele. A gente precisa acabar com a pandemia, a gente precisa resolver essa pandemia e nos preparar para a próxima que pode vir. Então, eu acho que desculpa se eu me alonguei na resposta, mas eu acho que muito difícil você pensar qualquer benefício pode ter trazido. O que ela pode nos gerar, sim, são reflexões no que a gente pode melhorar, como sociedade e como governo. Perfeito. Eu estou totalmente de acordo, Luciano, com essa sua visão a respeito da iniciativa do presidente Biden. Uma coisa que a gente tem que separar, é óbvio que a indústria pesquisa, ela investe muito e óbvio que tem que ter o retorno financeiro dos seus investimentos, isso é normal, mas nós estamos falando de uma situação totalmente fora do padrão habitual. Nós estamos falando de uma pandemia em que todos os países do mundo estão sofrendo muito e é óbvio que tem que existir uma solução negociada, mas de responsabilidade social. É esse capitalismo com responsabilidade social que você está defendendo, que acho que todos compartilham, pelo menos eu compartilho integralmente com isso. Eu sou favorável, eu sou um liberal favorável ao capitalismo, mas com responsabilidade social. Não faz o menor sentido, até porque eu considero que é uma bobagem a gente querer somente que os ricos tenham vacina, porque se os pobres não tiverem vacina, os vírus vão se transformando e aquela vacina que foi feita no rico não tem eficácia alguma. Então, é do interesse público, é do interesse privado, é do interesse global e humanitário que ações como essa proposta pelo presidente Biden possam ser discutidas sim, até porque os países financiaram essas pesquisas também. O Brasil incentivou, através de uma encomenda tecnológica, para que a vacina da AstraZeneca fosse desenvolvida. Eu imagino que todos os países, Estados Unidos fez isso com a Moderna, com a Pfizer, investiu muito na pesquisa com o risco de jogar aquele volume de dinheiro fora, se nada tivesse dado certo. Graças a Deus deu certo. E agora está na hora da gente repensar a maneira de conduzir isso. Parabéns, Luciano. Pô, muito bom ouvir de você. Você vai ser presidente da República, pelo jeito, pô, com as suas ideias tão bacanas a respeito da vida e do país. Luciano, me diga uma coisa. Dentro dessa lógica, que sugestões você daria aos empreendedores, jovens empreendedores brasileiros, para que eles pudessem perseverar? O que na sua vida de empreendedor, como jovem, lá atrás, quando você fez o primeiro bar,
até agora ser essa celebridade mundial. Eu te pergunto, o que você falaria para o jovem empreendedor? O que você acha que ele pode aprender com a sua trajetória e de tantos outros brasileiros que têm tido trajetória de empreendedorismo de sucesso e de fracasso também? Mas o que você daria de sugestão? Isso é interessante. Obrigado aí pelas palavras, doutor. Eu acho que isso mudou muito, né? Porque quando eu comecei a empreender, estou falando década de 90, vamos dizer assim, a enorme maioria de um jovem que tivesse tido acesso à boa educação, tivesse saindo de uma boa faculdade, quisesse começar a sua vida, a chance dele entrar como trainee numa multinacional e ali passar a sua vida toda e ficar 30 anos até virar CEO da companhia, essa jornada dedicada a um trabalho só, a um emprego, foi muito comum na minha geração. Quem queria empreender aos 23, 24 anos tinha muita dificuldade de ter acesso a capital, ter crédito. Era muito difícil. Você começava a empreender mesmo com 40 anos, quando você trabalhava em alguma empresa, gerava algum capital, e aí sim você se aventurava a tentar empreender. Eu empreendi muito cedo, com 21 anos. Meu pai me emprestou um pequeno capital de $4.000 na época, que eu devolvi para ele depois, mas nunca mais me emprestou nada e eu não precisei de banco. Então eu comecei a empreender muito cedo, uma jornada comum na minha geração. Isso mudou muito hoje em dia, muito. Hoje um jovem com capacidade criativo e principalmente com capacidade de execução, com 20 e poucos anos, ele consegue dinheiro nos investimentos de anjo, nos fundos de venture capital. Hoje em dia é muito mais fácil você empreender. Não é um acesso democrático a esse capital. Hoje em dia você empreender na periferia ou na favela é muito mais difícil do que você empreender na Faria Lima ou nas avenidas à beira-mar no Nordeste, do que quando você vai para o interior. Mas está mudando. Assim, hoje em dia eu sempre falo para os meus filhos, sabe, se você tiver criatividade, iniciativa, capacidade de execução, você realizar os teus sonhos, os teus desejos, fica muito mais fácil. Isso chama trabalho, juntando esses três temperos que eu acabei de colocar aqui. Eu acho que o mundo vem mudando radicalmente. Estava lendo essa semana o tempo que as pessoas, que os funcionários ficam nas grandes empresas de tecnologia americanas, não passa de 3 anos. Então, hoje, você mudar de casa, você mudar de emprego, uma economia muito mais compartilhada, uma economia que está buscando soluções digitais para problemas analógicos que a gente tem, ou seja, o universo de oportunidades que a gente tem hoje é enorme. A gente está vivendo um mundo em transformação, sabe? Criptomoedas, carros autônomos, você extrair minério do espaço, você pensar em inteligência artificial no seu celular. Assim, o que a gente está vivendo com essa máquina nos últimos anos é peixe pequeno perto do que a gente vai ver com ela, com inteligência nos próximos 15 anos. Então, esse universo do empreendedorismo, esse universo da disrupção, ele está muito potente, vivendo um momento de muito dinheiro, com juros baixos, com juros negativos em boa parte do planeta. Está sobrando dinheiro para investimento em tecnologia, para investimento em novas cabeças, em novas ideias. Por outro lado, e eu gostaria de voltar a isso, porque está um pouco na minha narrativa ultimamente, a gente tem uma carência enorme de liderança. Hoje em dia, se você pegar essa geração nova, a turma que foi para a política é muito, 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 muito pequena. A turma séria, com capacidade de execução e com vontade de servir, que foi servir a todos, não pela vida inteira, mas por um tempo, é muito pequena perto da geração que está se formando de empreendedores. Então, eu acho que cabe a essa geração que está ficando rica cedo, que está ganhando dinheiro muito cedo, a pensar também na formação de novas lideranças, porque essas desigualdades, a gente precisa entender, doutor, que você reduzir desigualdade num país como o Brasil, numa economia como o Brasil, não é bom só para a nossa consciência, é bom para o nosso bom. É bom num país com o tamanho continental que o Brasil tem, com 210 milhões de habitantes, você enxergar esse país como um mercado consumidor, vira um oásis para qualquer empreendedor. Então, e a gente só vai dar todos os campos do Brasil, a gente não vai mexer no ponteiro das nossas desigualdades.
Só quem tem o poder de mexer nesse ponteiro é o Estado. E o Estado é gerido pela política, e a política é gerida pelos políticos. Então, a gente precisa atrair capital humano de qualidade, ético, comprometido, altruísta, verdadeiro, que queira, de fato, dedicar um pedaço do seu tempo, da sua vida, a servir ao Estado, para que a gente consiga construir um Brasil mais... Se a gente não fizer nada, vai adiantar a gente ser empreendedor se não tiver mercado consumidor, se a gente conseguir fazer um mercado economicamente. Eu tenho conseguido, não consigo levantar fundos ultimamente, porque a gente não consegue atrair as pessoas no Brasil. A gente está tão sem rumo, doutor. A gente conduziu tão mal a nossa crise sanitária que as pessoas não, o capital externo não está confiando mais no Brasil. E quando você perde a confiança, você sabe disso, crédito é uma coisa que você leva para construir, séculos para construir e minutos para perder. Então, a gente precisa, sim, reforçar o nosso ambiente empreendedor, não tem a menor dúvida disso. Mas esse é um caminho que está andando bem. Está andando bem. O que está andando mal é a nossa formação de lideranças. No empreendedorismo, o que falta é a gente conseguir democratizar o acesso ao capital, para não importar, mais uma vez, onde você nasceu, se você for um bom empreendedor, que você tenha acesso a crédito, a capital e consiga executar suas ideias. Mas é uma boa reflexão. Muito boa reflexão, muito boa. E até dentro dessa reflexão, talvez ela se encaixe até uma pergunta que eu iria lhe fazer, que era, nós temos tido, assim, nos últimos tempos, uma fuga gigantesca de mentes do Brasil, de mentes brilhantes para outros países. Bom, e de CPFs de todo o resto do Brasil para esses locais mais adensados do ponto de vista tecnológico. Então, você vê as mentes brilhantes do Nordeste, do Norte, de vários do Centro-Oeste, todas indo para São Paulo, concentrando muito em São Paulo, muitas vezes, essa concentração de CPFs, de mentes brilhantes, porque se tem mais oportunidade lá. E perdendo do Brasil para o exterior, mentes super brilhantes e que poderiam estar aqui contribuindo nesse ambiente da inovação, na transformação nacional, na saúde brasileira. A gente precisa tanto, Luciano, de ter um repensar da saúde, que pudéssemos estar com um serviço de vigilância epidemiológica, trabalhando em tempo real, que eu pudesse colher informação em tempo real, conectada, e que eu pudesse identificar precocemente o surgimento de doenças em várias... O Brasil é muito grande, como você falou, é um continente esse país. As doenças que acontecem onde eu nasci, lá em Caicó, no Rio Grande do Norte, é diferente do que acontece na região amazônica, ou na região do Sudeste, ou na região do Centro-Oeste. Quer dizer, são coisas... Acho que a gente precisa estar atento, tem que criar um sistema de vigilância sanitária em tempo real, que eu possa, através desse smartphone que você mostrou, e que é o que todos temos igual, ou pelo menos se não for igual ao do Luciano, tem capacidade de transmitir dados, eu posso, em tempo real, identificar se surgiu uma pequena coisa ali, diferente do habitual, e a inteligência artificial avaliar aquilo através dos seus algoritmos, e já está identificando o surgimento de uma coisa nova que nós pudéssemos estar intervindo para evitar esse caos sanitário que hoje vivemos. Como é que você acha que a gente consegue, Luciano, reter mente brilhante no Brasil? Esse ponto que você coloca é super importante, tá, José? Eu acho que fiz um evento algumas semanas com a Brazil Conference, que é um evento organizado por estudantes brasileiros que estão ali no eixo Harvard e MIT, que são duas das melhores universidades do mundo, organizado por brasileiros, e me assusta quando eu vejo que boa parte da comunidade brasileira que está estudando fora não tem planos de voltar. Então, isso é triste, porque a gente tem que ter a capacidade de atrair as melhores cabeças de volta ao Brasil, né? Isso, se a gente não atrair o que a gente tem de melhor, difícil você prosperar. Você falou um pouco do regionalismo brasileiro, você tem dúvida muita potência no Sudeste, esse eixo ainda talvez seja a economia mais pujante do Brasil, mas assim, quando você começa a rodar o Brasil, e eu estou há 20 anos, por causa da televisão, hoje eu estou
no camarim aqui dos estúdios que eu gravei hoje, por isso que o sinal está aqui, estou falando com vocês do camarim. Eu estou há 20 anos rodando o país. O que me traz ao debate público não é nenhuma vaidade pessoal, nenhum projeto de poder meu, é muito pelo contrário. Assim, eu estou na escola da rua mesmo, eu rodei esse país todo, entrando na casa das pessoas, sentando, conversando, tomando um café, abrindo a geladeira, ouvindo com atenção as suas histórias. E o Brasil é um país, quando você vai para todos os recortes, e se quiser debater comigo aqui, qualquer recorte, você quer falar do Rio Grande do Sul, de Caicó, eu já fui lá perto, vi um projeto de abelha, de 2 meninos que participaram do The Wall. Se você quiser discutir como é que vivem os venezuelanos na fronteira, lá em Roraima, se quiser falar como é que vivem as tribos isoladas na Amazônia, se quiser ir para o Sul, eu fui, ninguém me contou. Sabe, as diferenças das favelas de Curitiba com o Rio de Janeiro, também ninguém me contou, eu não vi na revista. Eu fui lá conversar com as pessoas, eu andei, eu olhei. Então eu acho que o Brasil tem uma potência tão grande quando você enxerga as riquezas regionais de cada lugar, quando você olha a potência que a gente tem na Amazônia hoje, que o Brasil pode e deve ser a maior potência verde do planeta, e ali deve ser o nosso Vale do Silício, da biotecnologia, quando você vê o potencial do Nordeste, do turismo, das suas praias, do seu interior, da sua capacidade agrícola na produção de frutas e outras coisas, assim, tem muita beleza local, tem muito potencial estratégico, agronegócio, mostrando que pode não ter litígio entre produção e sustentabilidade, quanto o sul do país com todas as suas riquezas históricas, também no agro e tantas outras. Então, assim, eu acho que esse século XXI, o Brasil consegue olhar que para você dar certo, não precisa pegar não precisa entrar num ônibus, não precisa ir sozinho para São Paulo ou para o Rio de Janeiro para tentar ganhar a vida e depois trazer a sua família 10 anos depois. Isso acabou. Sabe, eu acho que você tem que enxergar o país com as suas potencialidades naquele lugar. Você vai poder desenvolver, você tem de poder desenvolver a sua vida onde você nasceu, perto da sua família, com a sua história, com as suas raízes. E eu enxergo isso com muita força, mesmo. Assim, eu realmente acredito nisso. Não estou falando isso porque eu quero agradar alguém. Eu enxergo desta maneira. Eu acho que você passou por um outro ponto também, que é a questão da saúde pública e da tecnologia, que você colocou na sua pergunta como atração de talentos. Outro dia eu fui gravar em Nova Esperança, que era no Paraná, e era uma família muito interessante, que era uma família que eles produziam jeans em casa, chama Madini Jeans, acabei de lembrar aqui. E uma hora a gente sentou, foi antes da pandemia, a gente sentou na cozinha da família, e estava a família toda reunida, eram umas 8, 9 pessoas, e eu percebi que a esposa de um do filho que ajudava o pai a fazer jeans, ela estava com um lenço na cabeça e eu vi que ela estava passando por algum processo de quimioterapia. E aí eu perguntei para ela, não vou lembrar o nome dela agora, mas enfim, era a família do Madini Jeans lá em Nova Esperança, no Paraná, isso eu lembro claramente, estou vendo a cena na minha cabeça. E no meio da conversa eu falei, o que aconteceu com vocês? Ela falou, Luciano, minha filha, tinha uma menina pequena do lado de talvez uns 9 anos, a minha filha o pé dela começou a crescer muito, ela e é estranho aquela coisa pequena, e aí eu conversei com a agente de saúde que veio aqui em casa, falei, bom, ponto positivo para a política de saúde pública no Paraná, ali aqui, de uma agente de saúde que vai à casa da filha e percebeu que tinha alguma coisa errada, eu falei, que legal, você conversou com ela, o que ela fez? Ela falou, pediu para ir no posto de saúde. Eu falei, você foi? Fui. Quanto tempo levou para marcar sua consulta? Ela falou, 2 dias a pediatra me atendeu. Eu falei, que bom, que bom. E aí, eu fui lá na consulta 2 dias depois e ela realmente achou estranho, achou que era alguma coisa hormonal e pediu para a gente marcar alguns exames. Eu falei, e aí? E aí a gente foi marcar os exames. Eu falei, o que aconteceu? 6 meses para marcar os exames. Uma criança de 7 anos que pode estar com uma disfunção hormonal não tem 6 meses para esperar um exame. Eu falei, o que vocês fizeram? Uma família que tinha uma renda de R$ 2.700 por mês. Eu falei, o que vocês fizeram? Não, a gente foi no sistema, a gente pagou os exames. Eu falei, quanto? R$3.000, ou seja, mais do que a renda mensal da família foi inteira para a filha fazer os exames. Eu falei, o que aconteceu? Com os exames na mão, voltamos à mesma pediatra que a gente tinha ido. Marcou rápido? Marquei. Ok. Ela olhou aqueles exames, claramente podia ser um câncer em algum lugar pela disfunção hormonal que ela estava tendo, e falou que a gente tinha que ir para a capital
se eu não me engano, chama Pequeno Príncipe, eu acho, é um hospital de referência de oncologia infantil em Curitiba. Eu falei, aí que a gente foi. Eu falei, quando chegou lá, nossos exames não valiam nada, a gente teve que fazer tudo de novo. Então, por que eu estou te colocando essa história? É disso que eu vivo, da realidade da vida das pessoas. Se o sistema público de saúde no Brasil fosse digitalizado, se o prontuário eletrônico de fato funcionasse, se as redes fossem todas integradas, como deveria ser. Eu estava lendo outro dia um exemplo muito bom de saúde pública na Costa Rica. Costa Rica, vários dois exemplos que eu usei aqui, porque a Costa Rica mudou o seu procedimento em relação ao seu meio ambiente. Ela era um país extremamente pouco cuidadoso com o seu meio ambiente, e de algumas décadas para cá, revitalizou, replantou todas as suas florestas. Hoje é um país muito potente sob o ponto de vista de preservação. E eu estava vendo que o sistema é um excelente exemplo de sistema digital de prontuário que a Costa Rica tem hoje para todos os seus cidadãos. Então, por que eu estou colocando isso? Eu acho que a tecnologia, quando você junta ela à saúde, quando você junta ela à educação, no Brasil, você tem um povo digitalizado, porque todo mundo tem celular, você tem mais chip de celular ativo do que você tem de cidadãos no Brasil hoje, e ainda tem um governo muito analógico. Você viu o que aconteceu na educação durante a pandemia. Os alunos da rede privada estudando online, e a rede pública dependia de um trabalho hercúleo dos professores em grupo de WhatsApp, imprimindo trabalho e distribuindo na casa de aluno. Ou seja, eu acho que se o governo, isso passa por saúde, educação e gestão, não se transformar rapidamente numa plataforma digital para valer mesmo, onde a relação com o cidadão seja aberta, ele se sinta participando, se sinta protegido e tenha acesso a serviços públicos de qualidade de uma maneira digital, o governo passa a ter capacidade, ele deixa de ter capacidade de governar. O nosso investimento em tecnologia, em GovTech, tecnologia de governo, para saúde, educação e em tantas outras áreas, é muito importante para a gente conseguir criar atalhos para muitas das nossas deficiências ou ineficiências na relação entre o cidadão e o Estado. Isso passa, sem a menor dúvida, pela saúde. Então, acho que você trouxe um ponto que, para mim, é neural, sabe? Que é como é que você pode embarcar a tecnologia na relação do cidadão com o Estado brasileiro, porque se a gente não fizer isso, eu acho que a chance da gente ter um desgoverno a curto prazo é muito grande. É muito interessante essa reflexão e absolutamente oportuna, porque se nós não tivermos... Você sabe, Luciano, você tem estudado muito o Brasil, tem estudado muitas políticas públicas, até por sua participação ativa no debate político nacional, e você sabe que nós temos um sistema público de saúde que é uma conquista civilizatória. O Sistema Único de Saúde, ele é o que as pessoas mais simples, mais pobres têm de acesso. O problema brasileiro é acesso. Como garantir o acesso a qualquer coisa que a gente queira falar. A educação, a transporte, a habitação digna, enfim, e a saúde. E nessa questão do acesso à saúde, a gente precisa... Você sabe que a gente precisa desenvolver o complexo econômico e industrial da saúde no Brasil. Não faz o menor sentido nós dependermos exclusivamente de insumos comprados da Índia, da China, como aconteceu agora, durante essa pandemia, que nós não tínhamos sequer máscaras, não tínhamos luvas, não tínhamos nada de equipamentos de proteção individual, tudo importado, além de... Não estou nem falando das coisas de mais complexidade, como os monitores multiparâmetros ou os respiradores artificiais. Estou falando de coisas muito simples e que poderiam estar sendo resolvidas e desenvolvidas no Brasil. Nesse complexo industrial da saúde, que eu classifico em 4 subitens: a indústria de fármacos, a indústria de insumos e produtos, a rede de assistência médica hospitalar e, por fim, o 4º, que é a área de inovação, que a gente precisa criar dentro da saúde a área de inovação para que, por exemplo, a telemedicina seja implantada de uma maneira adequada. Você citou o caso dessa moça do interior do Paraná. E eu tenho recebido inúmeras notícias, por exemplo, de gente da Amazônia que tem exposição ao sol e que faz uma lesão de pele
e que ali o agente sanitário local lá não... Você sabe que nós só temos dermatologistas em 600 municípios brasileiros. O Brasil tem 5 mil e tantos municípios, ou 6 mil e tantos municípios. Eu não me lembro agora o número, 5 mil e poucos, sei lá. O fato é... 70. O fato é, nós só temos em 600 municípios o dermatologista. Mas um agente sanitário bem treinado, bem capacitado, com um dermatoscópio, ele poderia estar olhando aquela lesão, transmitindo em tempo real através do seu telefone celular, para que numa central qualquer um dermatologista pudesse dizer: isso é uma perebinha comum ou isso é um melanoma, um câncer que precisa ser rapidamente tratado. Nós temos que conectar as pessoas e isso só se faz através da inovação. E aí, para concluir, que eu sei que seu tempo já está terminado, você tem uma outra reunião em seguida, eu não vou mais explorar o seu conhecimento e compartilhar os seus saberes conosco, já foi demais, mas eu te pergunto, de que forma a gente envolve o empresariado nacional nessa questão de investir na inovação, na saúde, que é do interesse público e é do interesse privado? Vejam que a epidemia fechou todo o comércio para defender a vida. E isso para que não aconteça outras vezes mais isso, é importantíssimo que nós tenhamos isso muito bem combinado, conversado, tratado com o empresariado, com o setor público. Veja que nós estamos falando de ciência e tecnologia e durante uma pandemia como essa nós não vimos o Ministério da Ciência e da Tecnologia brasileira participando de nenhuma iniciativa. É uma coisa completamente bizarra que isso tenha acontecido nesse momento. E aí eu acho que a gente tem que fazer um chamamento ao empresariado. Você não acha? Se acha, Luciano, como você ajudaria a fazer isso? Eu acho que é interessante essa tua reflexão, assim, porque eu sou a favor do livre comércio, eu sou a favor de um, como eu falei no começo, assim, eu acho que o Estado tem que ser indutor de algumas coisas e o mercado tem que se ocupar. Eu sou um empreendedor, eu fiz isso a minha vida inteira, eu acredito no potencial da indústria brasileira, eu acredito no potencial do comércio brasileiro, acredito no potencial do varejo como um todo no Brasil. Então, assim, eu tenho muita fé que parte do nosso sucesso, ou boa parte do nosso sucesso, depende da nossa sociedade civil ativa, do empresariado como um todo. Porém, doutor, como eu disse, tem coisas que eu acho que o Estado precisa ser eficiente. Nós somos um país de 210 milhões de pessoas que paga muito imposto, ou seja, não é por falta de dinheiro. Você falou de insumos, de máscaras, de vacinas. O problema do Estado, da relação, da má gestão do combate à crise sanitária que a gente está vivendo no Brasil, em minuto nenhum se falou em dinheiro. Sabe, quando precisou colocar os R$600 na mão de 70 euros, iniciativa do Congresso Nacional, a gente arrumou dinheiro. Então, se a gente precisasse de dinheiro para comprar vacina, para comprar insumo, para comprar máscara, para comprar material respirador, isso nunca foi um problema para o Brasil. Sabe, nós temos um Estado grande, nós temos reservas importantes. Então, a gente não está falando aqui de dinheiro, a gente está falando aqui de incapacidade de gestão, de falta de planejamento, de falta de visão, de falta de projeto de país. Por que eu te coloco isso? Tem coisas que o Estado tem que participar. Como é que você induz uma reindustrialização brasileira? O Estado tem que propor esse caminho de reindustrialização. Sabe, como é que você facilita o ambiente de negócio? Como é que você facilita o ambiente de empreendedorismo? Isso passa pelas reformas estruturais. Uma reforma do Estado decente, uma reforma administrativa decente, uma reforma tributária decente. Tem que preparar o terreno para que o empresariado, a indústria, o pequeno, médio e grande empreendedor possa participar ativamente da sociedade, de um lado. Porém, tem coisas que, para mim, cabem ao Estado. Sabe, saúde pública é um problema de Estado. Assim, a gente tem o SUS como, acho que, o sistema mais democrático, mais acessível do planeta. Precisa ganhar eficiência, precisa ganhar qualidade, sim, mas o trabalho está feito, é só melhorar. Sabe? Educação pública, dever do Estado. E quando você fala de pesquisa, eu acho que a pesquisa ela tem que ser induzida pelo Estado. Sabe? Eu acho que as universidades públicas no mundo inteiro são os grandes desenvolvedores de ciência. Você vê o que aconteceu no Brasil com a Embrapa, na década de 80, que foi um investimento do Estado
pesado para desenvolver novas moléculas, tecnologia, para a gente ter no Brasil, não tinha igual no mundo, um país tropical e muito produtivo. O que a gente colhe até hoje são as sementes plantadas para lembrar para a década de 80, desenvolvimento de ciência para o campo. E a gente vê hoje, a gente produz alimentos para alimentar 1 bilhão de pessoas mundo afora, tem gente passando fome no Brasil. Então, é um desequilíbrio enorme. E a gente poderia produzir para 3 bilhões no Brasil, se a gente conseguir, das 15% das propriedades agrícolas no Brasil produzem mais de 80% da nossa produção. Ou seja, se você conseguir ganhar produtividade nos outros 85%, você triplica a nossa produção. Por que eu coloco isso? Eu acho que a ciência, como você colocou, 22 milhões de reais. Como é que é possível? Estava conversando outro dia com um amigo que tem um instituto que chama Serrapilheira. O orçamento do instituto que investe em ciência é maior do que o orçamento do CNPq. Então, aí, de novo, é uma questão de prioridade. Um país que não investe em ciência não investe em futuro. E eu acho, então, que a ciência, o grande indutor, tem que ser o Estado. Junto às faculdades, junto às universidades, você pega hoje as universidades privadas, tem muito pouco investimento de ciência e pesquisa. Então, sim, eu acho que a gente tem que investir em ciência, muito. Não acho que isso seja uma responsabilidade do empresariado. Eu acho que é uma responsabilidade do Estado. E o empresariado pode induzir, pode participar, pode contribuir, pode estar próximo, pode usar essa tecnologia, aplicá-la na vida real, enfim. Mas assim como eu falei de educação e saúde, eu acho que ciência também tem que ser prioridade de Estado. Perfeito. E essa foi a prioridade que a China, que os Estados Unidos, que a Coreia e que tantos outros países deram para a inovação, para a pesquisa, para a tecnologia, e a gente tem desincentivado a ciência nos últimos tempos, o que é muito ruim para o futuro do Brasil. Meu querido Luciano Huck, eu não tenho como agradecer, não podia ser melhor o encerramento desse nosso evento. Esse nosso evento que reuniu mais de 15 mil pessoas ao longo desses 4 dias para discutir inovação em saúde. Foi uma honra para a gente recebê-lo nesse encerramento. Foi um fechamento com chave de ouro. Você sabe que você entra nas nossas casas com a leveza e com a gentileza, com a educação muito forte, com respeito a todos nós, e você acaba ficando íntimo da gente. Então, embora nós não nos conhecemos pessoalmente, eu queria te dar um grande abraço para você, para a Angélica, para seus filhos, que vocês fazem parte da nossa família. Fique bem, fique com saúde e que estejamos sempre juntos aí nessa luta por um Brasil mais saudável, com menos farmácias e mais educação. Um abraço para você, amigo Luciano, e muito obrigado pela gentileza e parabéns a todos que estiveram conosco aqui. Obrigado, doutor Josier, pelo convite, obrigado a todos que nos acompanharam. Eu estou aqui com o boné de cidadão ativo que está a fim de trocar ideias sobre problemas e soluções, e é sempre bom conversar, botar a cabeça para funcionar e ver se as ideias estão em ordem e estão fazendo sentido. Então, obrigado aí a todos que assistiram, parabéns pelo evento. Obrigado, doutora Margarete Dalcomo, também, que nos conectou aqui. E quando o tema for saúde pública, pode me chamar, que eu estou muito, muito agradecido a todos os profissionais de saúde, à indústria farmacêutica, a todos que não nos deixaram sozinhos no meio de uma pandemia. Muito obrigado a todos aí, obrigado pelo convite. Fica com Deus aí, obrigado pelas palavras aí. Tudo bem. Obrigado. Valeu. Até o ano que vem.